Opa, e aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e no vídeo de hoje eu quero analisar com vocês uma das melhores partidas da história do xadrez, que é a partida que foi jogada entre o Richard Hatch de brancas contra o Alexander Alekhine, o nosso quarto campeão mundial. Então, nesse vídeo eu vou dar sequência à nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais e eu quero mostrar para vocês o que eu consegui aprender estudando as partidas do Alekhine e que pode ser útil também para a evolução de vocês, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, se é a primeira vez que você está aqui no canal, já aproveita para se inscrever e acionar também aquele sininho, para assim você receber todas as notificações. Bom, então vamos começar aqui. Alexander Alekhine foi o quarto campeão mundial, é conhecido como o gênio das combinações, um gênio do ataque. E o que eu mais consegui aprender estudando as partidas do Alekhine foi essa compreensão do jogo dinâmico. Nas partidas do Alekhine é possível encontrar várias partidas em que o Alekhine usa a iniciativa e que ele prioriza sempre a atividade das peças. Então é muito interessante ver essa relação do jogo posicional com o jogo dinâmico. Então eu vou mostrar isso em alguns momentos dessa partida. Nessa partida fica bem claro o tanto que o Alekhine joga ativo nas posições, sempre buscando a maior atividade das peças. E eu acho que essa foi a principal característica do jogo do Alekhine que fez o meu entendimento de jogo melhorar. Bom, então vamos começar aqui. O Richard Hatch, que estava de brancas, ele começou com o lance 1 G3. Então, qual que é o objetivo desse lance G3? O Hatch, ele era um jogador que defendia a escola hipermoderna do xadrez. Então, ele quer controlar o centro à distância, fianquetando os bispos. Então, você pode controlar o centro de duas maneiras. Uma é colocando um peão no centro. Por exemplo, começando com o lance 1 E4, você consegue colocar um peão no centro, assim você vai controlar as casas centrais. Mas a ideia do Hatch é controlar o centro à distância, fianquetando os bispos. Então, por isso que ele joga com o lance 1 G3. Então, o Alekhine ele aproveita para já jogar com E5, assim controlando o centro com um peão no centro. Então, veio o cavalo F3. O Hatch ele utiliza aqui uma Alekhine com cores invertidas. Esse lance é um lance que não é tão usual assim nessa posição. Geralmente as brancas jogam com bispo G2 ou então com C4, levando assim para as posições da inglesa. Mas aqui o Hatch ele faz esse cavalo F3 para induzir o avanço dos peões das pretas para depois começar a atacar esses peões. Essa foi a última vez que o Hatch jogou essa variante com o cavalo F3 e eu acho que é uma variante assim um pouco difícil de jogar de brancas. Bom, depois de cavalo F3, o Alekhine fez E4, que é o lance crítico da posição, assim já incomodando o cavalo de F3. Então cavalo D4 e agora o Alekhine ele faz o lance D5, assim ficando com o centro. Uma outra alternativa bem interessante seria C5, já atacando o cavalo de D4. Então, por exemplo, cavalo B3, C4, cavalo D4, bispo C5 e depois de C3, cavalo C6. A posição das pretas é muito confortável, o preto já tem uma vantagem no desenvolvimento, além de ter mais espaço no centro, mais espaço para as peças. Mas aqui o Alekhine fez o lance D5, então seguiu D3, as brancas começam a contra-atacar no centro, então o branco não pode ficar jogando passivo nessa posição, é preciso fazer o D3 mesmo, senão o preto vai ficar com muita vantagem de espaço. Então seguiu aqui E por D3, dama toma D3 e agora cavalo F6. Então bispo G2. E nesse momento o Alekhine faz o lance bispo B4 cheque, ele quer rocar rápido para assim completar o desenvolvimento. O preto tinha algumas outras alternativas, poderia simplesmente desenvolver o bispo, mas o lance do Alekhine é bem interessante, ele vai priorizar o desenvolvimento. Então seguiu aqui bispo D2, bispo por D2, cavalo por D2, roque. E nesse momento o Hatch faz C4, ele continua com aquela ideia de lutar pelo centro, atacar o centro. Então cavalo A6, a ideia do Alekhine com esse desenvolvimento um pouco estranho do cavalo
é poder levar o cavalo para C5, então para B4, assim ganhando tempo em cima da dama. Então seguiu C por D5, cavalo B4, dama C4, e agora cavalo de B toma D5, e as brancas fazem cavalo B3, cavalo de 2 B3. Então essa posição aqui, o cavalo ele quer vir para C5, é uma casa onde ele vai ficar muito bem colocado. E é interessante prestar atenção na estrutura de peões, que depois que o hatch ele conseguiu ali destruir o centro das pretas, o hatch ele ficou com um peão a mais no centro. Então uma estrutura bem interessante essa estrutura das brancas, porque em algum momento as brancas podem fazer o avanço E4. É claro que para isso o branco ele precisa rocar primeiro. Alekhine fez agora C6 e agora as brancas fazem roque com a ideia de fazer E4 em algum momento. Então Alekhine fez torre E8, já vigiando E4, torre de F D1 e bispo G4, tocando já no peão de E2 e com a ideia de jogar, por exemplo, bispo H5, bispo G6 e bispo E4, para assim trocar o bispo de casas brancas. Por exemplo, se as brancas fazem um lance como H3, então é possível seguir com bispo H5, com a ideia de bispo G6 e então bispo E4, trocando assim esse bispo, porque o bispo de G2 das brancas é um bispo muito forte, ele fica controlando o centro, as brancas podem pensar em atacar a ala da dama também, então faz bastante sentido para as pretas trocar esse bispo. Então aqui seguiu torre D2, dama C8, a ideia do Alekhine é jogar bispo H3 e assim trocar esse bispo de casas brancas, e nesse momento o branco faz cavalo C5. Aqui é um primeiro momento que eu acho bem interessante da partida, porque pensando de uma maneira posicional, as pretas devem trocar o bispo de casas brancas. Assim o roque das brancas ele vai ficar um pouco debilitado e troca esse bispo forte de G2. Mas no caso de jogar bispo H3 direto, então bispo, por exemplo, bispo por H3, dama H3, tá caindo o peão de B7. Então, aqui eu vou te mostrar algo que é possível perceber nas partidas do Alekhine, que é essa relação do jogo posicional com o jogo dinâmico. Então, posicionalmente, trocar esse bispo é bom, mas o Alekhine só consegue fazer isso usando essa parte do jogo dinâmico. Então, ele faz o bispo H3, exclama, é o lance mais forte, ele sacrifica aqui o peão de B7, aproveitando que depois de cavalo por B7, as pretas podem tomar a iniciativa já, com o lance cavalo G4, já ameaçando o mate com dama por H2, e no caso de cavalo F3 é possível jogar agora cavalo de D E3, ameaçando C4 e ameaçando G2. Então, por meios táticos, aproveitando ali toda a habilidade combinatória, o Alekhine ele consegue fazer uma ideia posicional funcionar graças a essa parte dinâmica, essa parte da atividade das peças. Então, essa relação ela é muito interessante de perceber nas partidas do Alekhine. Até o momento, o Alekhine, quando ele foi ali o 4º campeão mundial, nesse período, não era algo tão comum nas partidas, tantos recursos dinâmicos. E depois das partidas do Alekhine, que foram surgindo essas ideias, jogar o xadrez dessa maneira. Então aqui, nessa variante, depois de cavalo E3, ameaçando o mate em G2, ameaçando também a dama em C4, ainda teria um recurso para o branco, que é, depois de tomar em E3, cavalo E3, é dama por F7, porque se tomar em F7, tem cavalo G5 cheque. Só que as pretas não precisam tomar em F7, é possível jogar rei H8, e por exemplo, depois de cavalo H4, defendendo o mate em G2, as pretas podem jogar torre F8, ameaçando a dama, e quando tirar a dama, tem o tema de mate em F1. Por exemplo, se jogar a dama para B3, então vai ter torre F1, assim dando mate. Então esse é um primeiro momento interessante, que o Alekhine faz uma ideia estratégica, uma ideia posicional funcionar graças a recursos dinâmicos. Então aqui veio o bispo F3, bispo G4, bispo G2, bispo H3, bispo F3, e aqui outro momento interessante da partida é que o Alekhine ele faz um lance bispo G4 e agora o hatch ele pode repetir a posição pela terceira vez. E esse lance do Alekhine ele tem um efeito psicológico, porque voltar o bispo para G2 e repetir pela terceira vez, assim empatando a partida,
seria uma derrota moral pro hatch, porque o hatch ele tá de brancas e é natural o jogador de brancas querer pressionar um pouco, usar a iniciativa. Então jogar bispo G2 é um lance assim que o hatch sairia bem decepcionado da partida, empatando dessa maneira. Então no momento em que o Alekhine faz o bispo G4, o hatch volta o bispo para H1. E agora segue o jogo, segue a partida, e o Alekhine faz o lance H5 com a ideia de H4, tentando criar fraquezas na ala do rei. Então veio o B4, o hatch também ele quer criar fraquezas só que na ala da dama. O objetivo aqui é fazer o lance B5, assim tentando criar alguma debilidade. Então seguiu A6 para evitar o B5, torre C1, H4, A4, novamente com o objetivo de fazer o B5, H por G3, H por G3 e agora dama C7. Bom, ainda não está muito clara qual é a ideia do Alekhine depois desse dama C7, porque está chegando o B5 das brancas. E depois desse B5, o branco ele vai criar debilidades na ala da dama. Então o hatch faz o B5, segue A por B5, A por B5, e aqui nós chegamos no momento mais crítico da partida, que parece que o branco está ficando melhor aqui, porque depois de B tomar C6, B tomar C6, vai surgir um peão muito fraco, um peão isolado aqui em C6, e as brancas podem começar a atacar esse peão. Só que nesse momento, o Alekhine ele faz um lance que é brilhante. Esse é um lance que é um lance muito conhecido, assim, é um lance que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais depois que você vê esse lance do Alekhine. Assim, é uma partida muito famosa e principalmente esse lance marca essa partida. E agora que vão começar a surgir vários recursos táticos, vários recursos dinâmicos da posição. Por isso que essa partida é tão instrutiva em mostrar esse estilo de jogo do Alekhine, a contribuição do Alekhine para a evolução do xadrez, né? Então aqui depois de A toma B5, o Alekhine ele faz o lance torre E3, que é um lance muito forte nessa posição. É um lance inesperado e de repente o rei das brancas, o roque das brancas, ele começa a enfrentar alguns perigos ali. Por exemplo, depois de torre E3, surge a ideia de jogar torre por G3 em algum momento. A ameaça imediata é a torre por G3 já. Por exemplo, aqui começa a surgir algumas variantes interessantes. Se jogar, por exemplo, aqui um F por E3, então dama por G3 cheque. Se levar o rei para F1, tem cavalo por E3 dando um duplo. E se jogar bispo G2, então tem cavalo por E3 ameaçando a dama em C4 e ameaçando também dama por G2 mate. Então não dá para tomar a torre em E3. E se jogar nessa posição, por exemplo, um lance como bispo G2, também é possível fazer torre por G3. Então, por exemplo, F por G3, cavalo E3. Ameaçou a dama em C4. E se dama D3, dama por G3, ganhando a partida, que agora vai jogar dama por G2, dando mate. E se tiver que jogar dama por E3, então o preto ele tem muito material a mais. Bom, então aqui torre E3, que é o lance brilhante aqui do Alekhine. Cavalo F3, para evitar a ideia de jogar a torre por G3. E nesse momento o Alekhine ele começa a jogar de uma maneira muito ativa. Então essa era uma característica também do Alekhine. Depois que ele pegava a iniciativa, ele não largava mais. Era um lance ativo atrás do outro. Então aqui ele jogou C toma B5, dama toma B5 e agora cavalo C3, que já ameaça a dama em B5, ameaça cavalo por E2, dando um duplo também. Então seguiu dama por B7. No caso de dama C4, então B5, desviando a dama da defesa de E2. Então jogou aqui dama por B7, o hatch, dama por B7, cavalo por B7 e cavalo por E2, assim dando um duplo. Mas acontece que depois do lance rei H2, ainda a posição continua sendo confusa, porque a torre E3 ela está atacada. No caso de rei F1, ao invés de rei H2, teria a ideia de cavalo por G3. F por G3 e agora bispo por F3. E nessa posição as pretas vão ficar com vantagem. O preto ele fica com um peão a mais já.
por exemplo, rei G2, e agora a torre de A3, ameaçando já a torre por G3, e o preto ele tem vantagem nessa posição. Então, cavalo por E2, rei H2, e nesse momento o Alekhine ele faz um outro lance bem forte, porque um lance natural seria voltar a torre, por exemplo, voltar a torre para E8, mas isso dá tempo para o branco organizar a posição. Então o Alekhine ele continua fazendo lances ativos e utilizando aqui um cálculo bem concreto. Essa era uma outra característica do Alekhine, aí o gênio das combinações, que ele tinha um cálculo muito preciso. Então aqui ele faz um lance cavalo E4, que é o lance mais forte, ele não larga a iniciativa. Então se jogar agora, por exemplo, F por E3, é possível jogar cavalo por D2. E aqui começa a cair bastante material. Depois de cavalo D2 tem cavalo por C1. E o preto ele tá com uma qualidade a mais. Então aqui depois de cavalo E4 seguiu com torre C4. Então a torre de E3 está atacada. Parece que o preto está com várias peças atacadas. Mas aqui dá tudo certo para o Alekhine. Ele faz um lance cavalo por F2. E o cavalo de F2 ele já defende o bispo de G4. Então seguiu aqui bispo G2. E agora bispo E6, que ataca a torre de C4. E já dá a casa G4 para o cavalo de F2 voltar com cheque. Então torre de C2. E agora cavalo G4. Rei H3. Cavalo E5. Rei H2. E agora que vem a combinação decisiva. Aqui o Alekhine ele conseguiu calcular uma variante bem forçada que já decide a partida. Então ele faz um lance torre por F3, sacrificando a qualidade com esse tema de ataque duplo. Então seguiu torre por E2, porque se tomar em F3 tem cavalo por F3, dando um duplo. Então veio o cavalo G4 cheque. E é tudo forçado agora. Rei H3, cavalo E3 cheque, dando um descoberto. Rei H2, cavalo por C2. Então forçado jogar bispo por F3 também. E sobra agora cavalo D4, atacando as duas peças. Atacou a torre de G2, atacou o bispo de F3. Forçado defendeu o bispo, torre F2. Cavalo por F3, torre por F3. E no final de toda a combinação, o Alekhine faz o lance bispo D5, atacando assim a torre de F3 e o cavalo de B7. E depois disso vai cair uma peça inteira. Não tem como o branco defender a peça. E nesse momento o Hatch ele abandonou. Então é uma partida sensacional mesmo essa. Eu acho que é assim, a melhor partida do Alekhine que veio na minha cabeça. Porque tem vários lances ativos, ele faz várias combinações também. E o lance torre E3 é um lance sensacional mesmo. Como eu disse, é um lance que você não vai esquecer mais, esse torre E3 do Alekhine. Bom, então, espero que tenha ficado clara as características aqui do jogo do Alekhine, o que eu mais consegui aprender analisando as partidas do Alekhine, que é essa parte do jogo dinâmico, de conseguir ativar as peças e combinar o jogo posicional com o jogo dinâmico, usar os recursos dinâmicos para conseguir vantagens posicionais também. Bom, então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo com a partida do Hatch contra o Alekhine. Se você curtiu, tá gostando dessa playlist, deixa aí nos comentários o que você achou. E no próximo vídeo eu vou analisar uma partida do 5º campeão mundial, o Max Euwe. Bom, então vamos encerrar por aqui e até o próximo.